Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu quero trazer aqui uma novidade, né, sobre uma atualização que a Alentec fez ontem, tá? E essa atualização ela é sobre o ECM Titânio, né? Então é sobre o software de remapeamento, tá? Então, só para mim dar uma breve explicação, né, sobre as ferramentas, então a gente tem o QS V2 e o KeyTag, que são ferramentas que realizam a leitura e a gravação de arquivos, tá? Então, por exemplo, você vai pegar um veículo qualquer, uma Amarok, um Jetta, uma BMW, um Audi, uma máquina agrícola, um caminhão. A função do QS V2 e do KeyTag é de realizar a leitura do arquivo original, ou seja, do arquivo que está gravado dentro da central eletrônica de injeção, tá? E o ECM Titânio, ele tem a função de editar esse arquivo. Então, você leu com o CAS o arquivo original. Você abre esse arquivo original dentro do ECM Titânio e você vai ter acesso às informações de mapa, ou seja, as informações de rotina de motor, tá? E após você abrir com o ECM Titânio e realizar as suas modificações, você vai salvar um arquivo modificado, tá? Então, você teria dois arquivos, um arquivo original e um arquivo modificado. E esse arquivo modificado, você vai utilizar esse arquivo para gravar com o QS V2 ou com o KeyTag, tá? Então eu quero apresentar para você essa atualização que entrou agora por ECM Titânio, que foi uma atualização de drivers, tá? O que é o driver? Então, quando você lê um arquivo original, com QS ou com KeyTag, a Alentec ela vai entregar para você um driver, um arquivo de driver dentro do ECM Titânio. Então, ali você vai ter os endereços, ou seja, as informações de mapa de injeção, as informações de mapa de ignição, torque, pressão de turbo, sonda lambda, enfim, limitadores e etc. Tá? Até eu vou demonstrar isso também justamente aqui nesse vídeo aqui, tá? Então agora eu quero compartilhar contigo a minha tela, tá? Justamente para você visualizar comigo essa atualização, beleza? Então aqui está o meu e-mail, né? O e-mail que eu recebi da Alentec, falando, né? Então, ó, tá relacionado sobre POPs em bangs, né? Desativações e muito mais, né? Então aqui tem todo o conteúdo, né? E eu já vou ir direto aí para a notícia, né? Então seria essa notícia aqui, tá? Então, nesse caso, essa atualização ela está relacionada às centrais Bosch, tá? MED 17.5.21 e MED 17.5.25, tá? Então tem uma nova atualização de drivers, tá? Se você, no caso, tem alguma dificuldade em relação à linguagem que vai receber essa notícia, você pode usar, né, o próprio no Chromes aqui e traduzir isso para o português, tá? O que eu quero mostrar aqui para vocês? Eu vou copiar esse código, né, dessa central e vou vir aqui para o meu sistema, tá? E vou digitar ele aqui. Então aqui ele traz, ó, que dentro dessa atualização vai englobar já alguns veículos que eu já tenho cadastrado. Estou falando de Audi, A3, Golf, Nivus, Polo, T-Cross, Tiguan, Up, Virtus, né? Então seriam que vem equipado com essa versão de central, tá? E aí também pegando aqui a 17.5.25, vamos dar uma olhada em quais modelos tem, né? Então, ó, Audi A1, Audi A3, Q3, Golf, Jetta, Polo GTS, T-Cross, Tiguan, Virtus GTS, tá? Então aqui a gente consegue já ter uma panorâmica de quais são os veículos que essa atualização vai estar impactando, né? Então, voltando aqui, então ela fala, né, que é uma atualização de driver relacionado a essas centrais, né, de veículos relacionados ao grupo VAG, né, o grupo VAG, né? Então, ela, enfim, traz aqui mais algumas informações, né, falando da Bosch, como a gente já comentou, e aqui especificamente a gente estaria falando sobre o POPs e bangs, limitadores de heavy e desativações, tá? Então, para quem ainda não sabe, né, o que seria o POPs e bangs? É aquela questão dos estouros que acontecem ao escapamento, né? Você acelera o carro, no momento de desaceleração, ele parado, por exemplo, ele vai fazer aqueles estralos no escapamento, né? Ou
durante a própria troca de marcha também isso ocorre, né? Limitadores de RV, você tem aqui no caso o carro numa condição parada, onde você vai acelerar e ele vai ficar com um limitador determinado, tá? É diferente do Launch Control, tá? Que existe uma estratégia um pouco diferente, mas é bem semelhante nesse sentido. E aí a parte de desativações, onde a gente fala sobre sonda, catalisador e assim por diante, tá? E aí entraria aqui no caso a média 17.5.21, que englobaria igual a gente olhou, né, já no sistema aqui da Prado, onde falaria da Audi e Volkswagen, que seria marcas que a gente tem aqui, né? E daí no caso falando aqui da 25, né, 17.5.25, da mesma forma, tá? E aí ele dá uma explicada, né? Então, ó, driver para ECM titânio, né, para os dois modelos de central, o que você vem de informação, tá? Então, aqui a gente tem já um esboço, né, do que é o driver, né, justamente mostrando, né, como que você vai ter essas informações, tá? E aí também falando, né, em questão ao POPs e bangs, o que acontece, quais são os mapas relacionados a essa função, a parte aí no caso que você também vai estar trabalhando parte de ignição, e aí vem falando aí dos limitadores de RV, e daí também da próxima, falando aí no caso das desativações, tá? Então, assim, é uma notícia que, cara, é bem bacana, é bem interessante, porque isso é bem importante. Então, o quanto você pode melhorar a qualidade dos acertos ou até oferecer esse serviço a mais para o seu cliente, né? Tem também aí a questão da próxima atualização, né? Que eles já deixaram aqui um spoiler aí que uma Bosch DC17 CP54 estaria entrando aí para uma próxima atualização de drivers, tá? Então agora o que eu quero fazer aqui junto com vocês? Eu vou estar utilizando o meu ICM Titânio, né? Vou conectar ele aqui e vou carregar um arquivo e vou demonstrar aqui para vocês o que teria de informação, né? Aí justamente para você conhecer também essa ferramenta, né? Então estou executando ele aqui. Esperar um pouquinho ele vai carregar, né? Então essa é a pasta. Quando é uma chave USB, então no que você pluga ela ali, você vai executar sempre esse arquivo .bat, tá? E aí ele traz a abertura do ECM Titânio. Lembrando que assim, o ICM Titânio, ele se atualiza conectado à internet, tá? Então, sempre que você tiver acesso, né, a uma conexão de internet, você abrir o ICM Titânio, ele vai justamente fazer essa busca ao banco de dados da Alientech e vai estar realizando essa atualização automática, tá? E daí vem um outro detalhe. Por se tratar de uma chave USB, tem que ter muito cuidado. Então, por exemplo, durante o processo de abertura do software, se eu remover ele aqui, eu posso justamente corromper algum arquivo, eu posso ter aí algum problema, tá? Então aqui o que ele coloca para mim, né, que ele está se atualizando, meu ICM é um ICM versão full, o abonamento dele vai até dia 3/10/2021, tá? Então essa aqui é a cara inicial, né, do ICM Titânio, tá? Então, eu vou vir aqui em Seleciona, vou na minha área de trabalho, e eu deixei aqui um arquivo já para a gente analisar, né? Então, ao carregar esse arquivo, ele traz para mim um arquivo original, né? Ele já está registrado na minha chave, tá? Se ele quer que consulte o banco de dados, não, né? E aqui ele vai fazer uma busca automática do meu driver, né? Que é justamente o que eu quero mostrar para vocês, que é funcional, né? Como isso vai funcionar, né? Se você quiser interromper e vir buscar isso de forma manual, aí fica a critério de quem vai estar utilizando a ferramenta, né? Mas em alguns casos, se você está utilizando arquivos corretos, se você, enfim, segue o procedimento que a Alientech passa, em grande maioria dos casos você vai conseguir, né, encontrar esse arquivo de driver automaticamente, tá? Claro que essas informações aqui também, elas vão depender, né, do tipo do teu computador, né? Então, se você tem uma máquina boa, isso tende a ser mais rápido, né? Ter uma máquina um pouquinho pior, vamos dizer, tende a ser mais lento, né? Então, como já encontrou, eu clico aqui em interromper, né?
Então o código aqui do meu driver é esse aqui, né? UP1, né? Underline 6C09, tá? Então ele estaria relacionado aqui a Central Bosch MED 17.5.21, tá? Então ao selecionar, eu clico aqui em aceitar. O que eu clico em aceitar, ele vai trazer para mim aqui todas as informações relacionadas a esse driver. Então aqui vem uma advertência, né? Atenção, será criado um arquivo para corrigir o checksum. Não é possível reprogramar a EEPROM via um programador de EEPROM standard, pois o motor não funcionará. A Alientech não garante o funcionamento do arquivo criado e não assume nenhuma responsabilidade. Então, assim, a parte de modificação, para você fazer, tu tem que saber o que você está fazendo, porque realmente, se você alterar um parâmetro de forma errada, o veículo ele pode não funcionar, né? Então tem que ser estudado, tem que ser analisado, tem que saber o que está fazendo, né? Não dá para simplesmente dar uma de louco e não conseguir entregar um bom serviço para o cliente, né? Então eu venho aqui, clico em OK. Ele pergunta se eu quero gravar esse arquivo no meu database, vou clicar aqui não, tá? E aí eu vou fazer uma explicação bem resumida aqui de o que a gente tem de informação. Então esse é o meu driver, é o nome dele, como eu já falei anteriormente. Então eu tenho aqui 81, ou seja, 81 informações aqui que eu posso alterar, ou seja, informações relacionadas a mapa, tá? Então sobre avanço de ignição, eu tenho 3, desativações 5, controle de ar 7, torque de motor 30, sistemas de injeção 19, rail 3, limitadores 8 e turbo 6, tá? Aqui pode ocorrer também de você ter um driver que se aplica a mais de um modelo, tá? Então, justamente por isso você tem que conhecer isso que você está fazendo. Então, trazendo aqui a parte de avanço de ignição. Então, a gente fala sobre os mapas de ignição, então mapa base, mapa ótimo, tá? A parte de desativações, né? Que justamente é o que entrou, né, nessa atualização, onde a gente fala aí de sensor lambda, diagnóstico de catalisador, controle de ar, né, onde tem fluxo de ar através da borboleta de aceleração. Vamos falar aí de torque de motor, né, onde tem inúmeras situações aqui que você pode modificar. A parte de sistema de injeção, né, onde você consegue aí trabalhar com cut-off, consegue, enfim, estar realizando aí diversas modificações, tá? E aí, a parte de limitadores de RPM, e aí, por fim, a gente fecha aí com a parte de turbo, tá? Então, nesse caso aqui, esse é o driver, tá? Isso que eu quero, né? Que isso que eu demonstrei para vocês. Aqui, para você modificar, teoricamente é simples, que é só você abrir isso na tabela, e aí você tem todos os dados aqui dispostos, tá? Então, essa foi a atualização que a Alientech lançou, né, sobre esse driver. Então, se você não tem isso disponível no teu ECM, você pode estar buscando uma atualização do teu próprio software para você conseguir ter acesso a essas novas informações, né? E também existe aí, no caso, os nossos treinamentos, né? A parte de treinamento, a parte de suporte, né? Que você precisando aí de qualquer informação nesse sentido, eu deixei alguns links aí na parte de descrição, né? E se você gostou do conteúdo, achou interessante e quiser compartilhar isso com seus amigos, né? Então deixa aí o seu like e envia aí esse conteúdo aí pro pessoal também, tá? Então eu fico por aqui. Então lembrando que até na descrição tem o link do WhatsApp da loja, que caso você precise de alguma informação complementar, você também pode estar solicitando por ali, beleza? Então um forte abraço para você e a gente se vê aí na próxima atualização do equipamento, beleza?